Shalom, paz aos irmãos de fé. Irmãos, Erev Tov, boa noite. Boker Tov, bom dia. Ahatz Ohai Tovim, boa tarde. Irmãos, eu falo desta forma para que todos e quaisquer, independentemente do horário que for assistir o vídeo, então receba meus cumprimentos. Ok, irmãos? Muito bem. Neste vídeo, irmãos, eu gostaria de falar e reafirmar para os irmãos que, irmãos, entendam essa verdade. Entendam que o Deus e o Jesus da Bíblia, meus irmãos, nada tem a ver para com o Altíssimo Pai Criador, o qual é Espírito e o seu nome é Santo. É isso que a Bíblia nos prova, irmãos. Entendam isso. Eu quero estar lendo com os irmãos aqui. Eu fiz a questão de copiar, fazer um texto, né, para poder ficar mais fácil para a gente olhar, entendeu? E esse é algum dos textos que eu encontro. Cada texto que eu encontro na Bíblia que nos fala sobre o nome do Pai, que é santo, e depois nós vamos ler esse texto aqui, e depois nós vamos ver a parte que prova que foi Ele próprio quem veio aqui na terra, nascer de uma virgem, como o Messias Salvador. Então isso é outra coisa que os irmãos precisam e devem entender. Não existe essa coisa de o Pai, Deus Pai e Deus Filho. Irmãos, não existe isso. O Pai Criador lá no céu, Ele é Espírito e o seu nome é Santo. É isso que a Bíblia nos prova. E a Bíblia também nos prova que foi Ele próprio quem viria e quem veio, né, aqui na terra, nascer de uma virgem, como homem, o nosso Messias Salvador. E mesmo como homem, o seu nome não mudou, irmãos. Ele continuou se chamando Santo. É isso que os irmãos têm que entender. Olha, na internet está cheio de falsos mestres, falsos pregadores, falsos doutores, professores da lei. Esses nada sabem, meus irmãos. Eles pregam, eles creem, pregam e fazem com que você acredite no Deus e no Jesus. Isso é caminho para o inferno, irmãos. Entendam isso. Deus leva a sua fé, a sua adoração a Zeus, Deus Mitra, demoníaco, adorado na Grécia. Jesus é a mesma coisa, leva a Tamuz, outro deus pagão, Deus Mitra, adorado na antiga Roma. Então, meus amados irmãos, vocês precisam e devem entender isso. Santo é o nome do Pai Eterno, que é Espírito lá no céu como Criador, e cá na terra, quando ele veio nascer de uma virgem, como já tem um vídeo falando disso, mas após eu ler esse texto aqui para os irmãos, onde na Bíblia mostra, afirma, né, que o nome do Pai Criador é Santo, e depois nós vamos ver alguns textos do Novo Testamento que também prova que quando ele esteve aqui na terra como homem, o Messias Salvador, o seu nome não foi mudado. Ele continuou a se chamar Santo, irmãos. Essa é a verdade. Então eu quero estar lendo aqui com os irmãos. Eu vou iniciar, deixa eu ver aqui antes o que eu escrevi aqui, porque eu fiz um texto também com uns comentários, algumas passagens bíblicas, mas algumas passagens da Bíblia, né, que fala da unidade, da divindade, coisa e tal, mas isso não vou interferir nessa parte agora, mas eu vou dar uma olhada antes, que eu já quero entrar direto nos textos, né, nos versículos, livro, capítulo e versículos, que nos cita o nome do Pai como Santo. Santo é o seu nome, o Santo de Israel, que é o nosso Santo, o nosso Pai Criador, o qual é Espírito e o seu nome é Santo. Não tem para onde fugirmos. Essa é a verdade, irmãos. Entendam isso. Ok? Então, deixa eu ver. O que eu escrevi aqui? Então, o texto começa assim, ó. Muito bem. Amados irmãos de fé, veja aqui
alguns textos, né, como eu falei, que nos revela o verdadeiro nome do Pai Criador. Vejam o primeiro texto. Santo de Israel, Isaías 5:24. Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:3. Irmãos, prestem atenção. Bom, apesar que vai ficar no vídeo, mas vocês têm que acompanhar o vídeo depois com a Bíblia de vocês em mãos, para vocês conferir o que está sendo falado aqui, irmãos, para que não fique somente nas minhas palavras, ok? Então, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:3. Porque a luz de Israel virá a ser o santo. Isaías 10:17. Grande é o santo de Israel no meio de ti. Isaías 12:6. Os seus olhos olharão para o santo de Israel. Isaías 17:7. Santificarão ao santo de Jacó e de Israel. Isaías 29:23. Isso tudo, irmão, está se referindo ao Pai Criador. Santo de Israel é o Pai Criador, o Espírito chamado Santo. Entendam isso. Qual foi então Isaías 29:23. Assim diz o Santo de Israel. Isaías 30:12. Porque assim diz o Santo de Israel, novamente, Isaías 30:15. E não atentam para o Santo de Israel, Isaías 31:1. O Senhor Redentor é o Santo de Israel, Isaías 41:14. No Senhor te gloriarás, no Santo de Israel. Isaías 41:16. Sou o Senhor, o Santo de Israel. Isaías 43:3. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Isaías 43:14. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Novamente, Isaías 45:11. Senhor dos exércitos, cujo nome é Santo de Israel. Isaías 47:4. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 48:17. Por amor do Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 48:17. Por amor do Senhor, que é fiel, Santo de Israel. Isaías 49:7. Vocês estão vendo isso, meus irmãos? Esses são alguns dos textos. Só no livro de Isaías, veja quantos. E tem muito mais, tem mais ainda. Vamos ler tudo. Esses textos, irmãos, vocês têm que conferir na Bíblia, para que não fique somente nas minhas palavras. Eu sempre digo isso para os irmãos, tá? Porque a verdade, foi por isso que o Pai disse: examinai as Escrituras, pois nela está a verdade para a nossa salvação. Então, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra, meus irmãos. Vocês têm que entender isso, ok? Então, continuando aqui. E o Senhor dos exércitos, o seu nome é Santo de Israel. Isaías 54:5. Por amor do Senhor, teu Santo de Israel. Isaías 55:5. Que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Isaías 57:15. Para o nome do Senhor, o Santo de Israel. Isaías 60:9. Chamar-te-ão a cidade do Santo de Israel. Isaías 60:14. Louvem o teu nome, grande e tremendo é o Santo de Israel. Salmo 99:3 e Salmo 99:9. Santo é o seu nome. Salmo 103:1. Tudo que há em mim
bendiga o seu santo nome. Salmos 111, 9. Santo e tremendo é o seu nome. João 17, 11. Vou para ti, Pai Santo. 1 Pedro 1, 16. 1, 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, 1 Pedro 1, 15, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 16. Hebreus 7, 26. Sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado. Hebreus 7, 26. Isto diz o santo. Não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 7. Estão vendo isso, meus irmãos? Todos esses textos são os textos que nos afirma e confirma que o nome do Pai Criador, que é Espírito, o seu nome é santo. Entendam isso, meus irmãos. Depois nós vamos estar vendo. Aqui mesmo eu acho que eu tenho já o texto do Novo Testamento. Aliás, isso que a gente está lendo aqui já é Novo Testamento, né? Mas eu quero ler para os irmãos a parte que mostra ele como Messias, né? Essa parte de Apocalipse aqui já é ele aqui na terra como Messias, que continua a se chamar santo. Porque quando os irmãos for ler o livro de Apocalipse, Apocalipse 1 já fala que a revelação que foi dada para o profeta João, né, para o apóstolo João, foi o Messias, o Santo Messias. A Bíblia diz Jesus, né, mas eu já disse isso várias vezes para os irmãos, e é o que a gente está tentando afirmar aqui para os irmãos, que o Jesus é o próprio demônio, né, que se enfiou na história do Messias na Bíblia, tentando se passar pelo Messias, né? É sobre isso que Paulo afirma lá em 2 Coríntios 11, 13 a 15, né? Mas particularmente no versículo 14, que ele fala que o Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E onde ele está fazendo isso, enganando o povo? O Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o próprio demônio, meus irmãos. Entendam isso. Eu já disse e vou repetir. O sinal de Jonas que o Messias deixou como prova para que o encontramos na Bíblia, que são as 3 noites e 3 dias que ele ficaria no seio da terra, Mateus 12, 38 a 40, para depois ressuscitar. Isso ele prometeu e cumpriu, né? Porque ele morre na metade da semana, quarta-feira, dia 11, quando foi levado ao sepulcro por José de Arimateia. Isso está lá em João 12. Os evangelhos, como eu disse para os irmãos, ele foi embaralhado, mas quando o irmão inicia de João 12, onde narra a data, né, que ele chega em Betânia para a sua morte, que o texto diz que ele chegou 6 dias antes da Páscoa, uma vez que o irmão sabe que a Páscoa é no dia 14, né, então volta 6 dias, dá dia 9, então aí o irmão já entra no acontecimento real, com as datas, e a partir daí, então, o Espírito Santo nos guia no caminho correto da verdade, do acontecido, do fato, porque quando passa do evangelho para o outro, mas o irmão, depois de entrar no caminho, né, guiado pelo Espírito Santo, o irmão encontra toda a verdade. Porque a Bíblia narra desde o horário do sepultamento, da crucificação até o sepultamento. E o dia, né, depois que o irmão encontrou a data do dia, né, narrado, que é os 6 dias antes da Páscoa, então você entra no fato real e você já encontra toda a verdade. Então ele, de fato, quando então foi levado para o sepulcro, já no pôr do sol da quarta-feira, dia 11, então entrava o novo dia, né? Quinta-feira, o dia 12. E a ressurreição de Mateus 28, 1 a 6, é a ressurreição do Messias, que fala que ele ressuscitou no finzinho do sábado, dia 14, chamada Páscoa. Então, sendo assim, seja o irmão mesmo um juiz no fato, né? Então ele ficou a noite e o dia de quinta, lembrando que os dias bíblicos iniciam com o pôr do sol, né? Então, ele, uma vez que ele foi colocado no pôr do sol da quarta-feira no sepulcro, então já iniciava o novo dia, quinta-feira, dia 12. Então, ele ficou a noite e o dia de quinta, escureceu dia 13. Ele ficou a noite e o dia de sexta, 2 noites e 2 dias, aí escureceu, dia 14, deu sábado. Ele ficou a noite e Mateus 28, 6 diz que ele ressuscitou no finzinho do sábado. Então, ele cumpriu com o sinal de Jonas, ficando as 3 noites e 3 dias no seio da terra para depois ressuscitar. E o demônio, tentando se passar pelo Messias, o qual deram o nome de Jesus, e é o Deus da religião, do sistema religioso, né? Que o próprio sistema religioso é diabólico, a Bíblia nos prova isso. Entende, irmão? Então, o Jesus, ele cai por terra a mentira deles através do sinal de Jonas.
Porque a Bíblia diz que o Jesus morre na sexta e ressuscita domingo de madrugada. Isso não cumpre o sinal de Jonas, né? Que 3 noites e 3 dias são 72 horas. E ele morrendo na sexta, pelo horário que a Bíblia diz que ele foi crucificado, então ele foi enfiado no sepulcro já no sábado, né? Escurecendo já era sábado. E logo domingo de madrugada ressuscita. Onde está o sinal de Jonas? Então, irmãos, a verdade está na Bíblia. Por isso ele diz lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque nela está a verdade para a nossa salvação. Ok? Então, continuando aqui, né, a verificar os textos que nos afirmam o nome do Pai sendo santo, né, como Pai Criador. E como eu disse para os irmãos aqui, eu já estou no Novo Testamento, que é Apocalipse, Hebreus, como eu já li aqui, 1 Pedro, tudo é Novo Testamento, né? Está falando sempre santo, não muda o nome. Só que depois eu quero ver com os irmãos o texto, né? Aqui mesmo tá, já no começo do texto, está o Velho Testamento, onde o profeta Isaías profetizou que seria o mesmo Senhor, ou seja, o próprio Pai, o Espírito Santo, viveria aqui na terra, nascer de uma virgem, em forma de ser humano, em forma de homem, né? E o seu nome se chamaria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Entendam isso, Deus foi o falso nome que deram ao Pai Santo, né? Mas os irmãos precisam entender isso. Se a tradução de Emanuel significa Deus conosco, e aqui os irmãos estão entendendo, aprendendo que o nome do Pai é santo, então Emanuel significa o santo conosco. Que santo? O Espírito Santo lá do céu, o Pai Criador, é o mesmo que estava aqui conosco na terra em forma de homem. O Filho da Virgem, o Messias Salvador. É isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Ok? Então, continuando aqui no texto, que é um texto bíblico, né? Eu escrevi aqui, que nem eu falei para os irmãos, porque para procurar na Bíblia, tanto aqui no livro Bíblia ou no computador, na hora de fazer o vídeo, a gente se perde, fica confuso. Então eu fiz o texto antes, né? Marquei os livros, capítulos e versículos, onde prova que o nome do Pai é santo, como nós estamos aqui já no Novo Testamento, mas sempre falando santo, santo, seu nome não mudou, isso está lá em Atos 4,12. E é onde afirma que, mesmo como Messias, ele se chamava santo, está em Atos 3,14. Nós vamos ver depois que terminar essa leitura desse texto que eu fiz aqui. Então, onde que a gente estava? Hebreus 7,26, né? Sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado. Ok. Apocalipse 3, 7 e 8. Isto diz o santo, não negaste o meu nome. Apocalipse 7 e 8. Santo, santo, santo é o Senhor, que há de vir. Apocalipse 6, 10. Até quando, ó verdadeiro santo? Prestem atenção. Eu peguei só a parte que nos mostra que santo é o nome do Pai. Entendam isso, meus irmãos. É isso, é nessa tecla que eu bato. É isso aí que é importante, que os irmãos entendam, ok? Então vamos lá. Apocalipse 6:10, né? Onde que está aqui? Apocalipse. Agora, Atos 3,14. É aqui, meus irmãos. Isso aqui já é ele como o Messias. Porque esse texto aqui, irmãos, fala justamente do dia que estavam preparando para, né, já tinham pedido para matar ele. Estava passando por julgamento, né? E foi no dia em que fizeram aquela troca, em vez de condenar Barrabás à morte, então libertaram Barrabás e condenaram o Messias. Isso é desse dia que o texto de Atos 3,14 fala aqui. Então é o ponto que os irmãos têm na Bíblia, como já passou esses Apocalipse 3,7, Apocalipse 3,4,8, Apocalipse 6,10, né, esses textos, tudo já é Novo Testamento, e nos provando que, uma vez que eu disse lá no início do Apocalipse, mostra que quem revela as verdades para João escreve tudo que vê, tudo que ouvi e vê, né, é o próprio Messias, né, o Pai Santíssimo, como o nome, então, é santo. Então, quando diz aqui Apocalipse 3, 7, 4, 8, 6, 10, que santo é o seu nome, ele é o santo verdadeiro, já está falando dele como Messias. E vocês estão vendo que ele continuou se chamando santo. Então, quando a gente lê o que a gente está lendo agora, Atos 3,14, então, como eu já falei para os irmãos, está falando desse dia, que era o dia da condenação.
onde libertaram Barrabás, que era um criminoso, né, que estava ali para ser condenado à morte, porque tinha que morrer um homem naquele dia, lá em Israel, né, nessa festa. Então, era necessário que sacrificavam um homem, então foi que libertaram Barrabás e condenaram o Messias. Entende, irmão? Então é disso que fala o texto de Atos 3,14. Então a gente está aqui. Atos 3,14 diz: o Messias que aqui na terra esteve, ele se chamou Santo. Mas, então, essa é a parte que eu escrevi. Vamos direto para o texto. Atos 3,14. Mas vós negaste, o Santo verdadeiro. Atos 3,14. Daniel 9,24 diz: após ele ser ungido, aqui é a parte que ele afirma que o Messias morreria na metade da semana. Tá, tudo aqui eu peguei essas partes, mas eu não vou ler agora. O importante é o texto que fala que santo é o seu nome. É isso que eu bato as teclas e quero que os irmãos entendam. Ok, meus irmãos? Então é o que nós estamos vendo aqui. Então vamos lá. Então aqui eu acho que terminou a parte que eu encontro na Bíblia, que eu vou separando e marcando para fazer isso que eu estou fazendo agora, lendo para os irmãos esses textos que diz que o nome do Pai é santo. Já estamos no Novo Testamento dele como Messias, no dia da sua morte, sempre é chamado santo, né? Então o que eu quero juntar agora no texto, já para os irmãos entenderem, é que onde que eu parei? Atos 3,14. Então, mas vós negaste o santo verdadeiro. Atos 3,14. E aqui, eu já vou ler Atos 4,12, para os irmãos entenderem, uma vez que nós já vimos, né? Apocalipse, 1 Pedro 1,16. Tem o texto também, Lucas 1,49. Deixa eu dar uma minimizada aqui, vou abrir. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu vou ler para os irmãos, né? Lucas 1,49, não é 39. Lucas 1,49 diz aqui, disse então Maria, a Virgem, mãe do Messias. Onde que é? Lucas. Disse então Maria, está no versículo 46. Mas, agora o versículo 49 de Lucas 1 diz: porque grande coisa me fez o Todo-Poderoso, e santo é o seu nome. Do que a Virgem Maria está falando? Do que ela concebeu. Ela concebeu virgem, né? Então é disso que ela está falando. Grande coisa me fez o Senhor Todo-Poderoso, e santo é o seu nome. E nesse texto mesmo aqui, deixa eu ver, acho que no versículo 35, olha aqui, o anjo, quando veio trazer a mensagem para ela, que é o que nos revela também como a gente encontrar a data do nascimento do Messias, né, que não tem nada a ver com 25 de dezembro. Então aqui, no versículo 35, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, né, e com o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado. Aqui na Bíblia, veja para vocês verem, irmão, porque foi enfiado o Deus aqui, tentando se passar pelo Messias, né? Mas aqui, de nascer será chamado Filho de Deus, mas nada tem a ver, porque o profeta Daniel nos revela isso aí, que Daniel fala então que ele seria chamado Santo dos Santos. Ele é chamado Santo dos Santos. O santo que, deixa eu ver como que descerá sobre ti o Espírito Santo, e com o poder do Altíssimo te cobrirá e com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Santo dos Santos. É isso que Daniel nos prova, lá em Daniel 9,24. Daniel 9,27. Não, 24. Daniel 9,27 fala que ele morreria na metade da semana. Ok, meus irmãos? Então era isso que eu queria mostrar para os irmãos, que a Bíblia nos prova, amados irmãos, que o nome do Pai Criador é santo. Nada tem a ver com Deus e muito menos Jesus. Entendam isso, irmãos. Não existe Deus Pai e Deus Filho. Foi o mesmo Pai, o Espírito chamado Santo, foi que veio cá na terra nascer de uma virgem, com o nome Emanuel, que traduzido é o Santo conosco. Ou seja, o próprio Pai poderoso é o que estava aqui conosco, em forma de homem.
É isso que a Bíblia nos revela, amados irmãos. Então era isso que eu senti necessidade, né, de trazer, de falar com os irmãos, que examinando a Bíblia, como os irmãos veem. Né? E, como eu disse, agora é só o irmão que assistir o vídeo e tiver o interesse, né, a vontade de conhecer a verdade, vai estar ouvindo os livros, né, a gente está citando, está lendo os livros, quais conta, né, o nome do Pai. Então é isso que os irmãos têm que fazer. E, mais uma vez eu digo para os irmãos, examinem a Bíblia. Não creiais em nada que eu falei sem antes conferir na Bíblia. Ok, meus irmãos? Então era isso que eu tinha para conversar com os irmãos hoje. E desde já eu peço que o Pai Santíssimo... Outra coisa, agora os irmãos podem falar, não é santo, agora é santíssimo? Então, irmãos, eu já fiz também um vídeo falando que a Bíblia fala que após o Pai ter estado aqui na terra como homem, o Messias, né? E cumpriu todas as leis, coisa que ser humano nenhum teria chance de fazer, né? Então ele veio e fez, cumpriu toda a lei sem pecado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Então a Bíblia diz que depois disso ele herdou um nome acima de todos os nomes. E esse nome o qual ele herdou passou de santo para santíssimo. Então quando o profeta Daniel diz aqui que a gente leu em Lucas 1,35 que o santo que de ti há de nascer será chamado santo dos santos, é a mesma coisa. Santíssimo significa isso, santo dos santos. Simplesmente dobrou, vamos dizer assim, a honra sobre ele, né? Então, é isso que diz, após o cumprimento do seu ministério, né, aqui na terra como um santo verdadeiro, o Messias, homem, e ter morrido na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, passou novamente a Espírito, né, porém agora com o nome de Santíssimo, ou Santo dos Santos, e voltou para o seu trono celestial. Ok, meus irmãos? Então, eu peço ao Pai Santíssimo que abençoe os irmãos, cada vez que vocês forem ler a palavra, que ele abre a mente e o coração de vocês, para que vocês possam entender a verdade e saírem do engano satânico que é o sistema religioso e esses falsos mestres, falsos ensinadores que estão aí, jogando torito na internet, enganando mais ainda. Ok, meus irmãos? Então, desde já, desejo uma boa noite e fiquem na paz do Pai Santíssimo. Ok? Até o próximo vídeo.